Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre 15 sinais que podem indicar que você tem a barreira cutânea comprometida, ou seja, você tem a dermatite atópica. Uma doença aí que a gente já conversou bastante no nosso canal, tem vários vídeos aqui sobre dermatite atópica, tem live, eu vou deixar tudo aqui na descrição caso você queira se aprofundar. Tá? Porque nesse vídeo agora a gente vai falar dessas 15 manifestações dermatológicas que podem indicar que você tem essa doença e a gente vai entender um pouquinho mais sobre elas, beleza? Então vamos lá. O primeiro sinal aí dermatológico que indica que você pode ter dermatite atópica é o que a gente chama de dermografismo branco. Então vamos entender lá. Normalmente, quando você arranha a sua pele, se você pegar a própria unha, né, e passar assim na sua pele, de uma pessoa que não tem a dermatite atópica, vai ficar ali com as linhas vermelhas, onde houve aquele pequeno traumatismo, né, aquela pequena escoriação na sua pele. No caso dos pacientes com dermatite atópica, ao invés de ficar com essas linhas vermelhas, elas ficam brancas, né? Isso a gente chama de dermografismo branco. Tá? Isso já é um sinal que indica que você tem a pele mais sensível, né? Um sinal que os dermatologistas utilizam para avaliar se você tem uma maior chance de ter dermatite atópica. Beleza? O segundo sinal a gente chama de hiperlinearidade palmoplantar, né? Principalmente na região palmar. Vamos entender o que é hiperlinearidade. É quando as linhas, né, que todo mundo tem, as linhas, né, da região palmo-plantar, né, das palmas e das plantas, quando elas ficam muito mais evidentes, elas são um pouco mais profundas do que o normal. Isso a gente chama de hiperlinearidade palmo-plantar. Isso indica, né, principalmente quando a gente olha sinais precoces em crianças, de que é uma criança que tem maior chance de ter dermatite atópica. O terceiro sinal aí que a gente tem é algumas áreas de hipercromia, né, de manchas escuras no corpo. Isso ocorre principalmente na região do pescoço, às vezes na região periocular, ou seja, nas olheiras, né, as famosas olheiras. Muitas vezes o paciente acha que é sujeira quando é no pescoço, ou acha que é simplesmente olheira porque não dorme adequadamente, e não, tá? Então essa hipercromia, né, essa hiperpigmentação, ou seja, essa coloração mais escurecida, né, dessas regiões aí, indicam uma maior chance também de ter dermatite atópica. Existem várias teorias para tentar explicar isso. Uma das teorias, principalmente na região da peripalpebral, né, nas pálpebras, é o atrito crônico, né, quando a pessoa acaba tendo uma coceira crônica desde a infância, vai levando a um aumento da pigmentação da pele. Então esse é mais um sinal, tá? Outro sinal que é super comum, que a gente vê muito no consultório, né, é a queixa de coceira ao suar, ao transpirar. O que muitos pacientes, inclusive, nos procuram dizendo que tem alergia ao suor, né, o que não é verdade, né? É muito raro a gente ter algum paciente com alergia verdadeira ao suor. O que ocorre é que o suor ele pode modificar o pH da pele e ter substâncias ali que acabam levando a uma pele que já é mais sensível a ficar inflamada. Daí tem crises da dermatite atópica. Então isso é extremamente comum, né? Inclusive se você tiver essa alergia, né, ao suor, se você já teve isso, deixa aqui nos comentários, porque isso talvez seja das queixas mais comuns, né, no nosso dia a dia. Então por isso que a gente orienta, inclusive, que evite, os pacientes com dermatite atópica evitem ficar muito tempo com roupas suadas, né? Utilize roupas mais leves, como algodão, por exemplo, para transpirar menos, para que não tenha tantas crises, uma piora dos sintomas de coceira, tá? Essa aí também é super importante, bastante comum. Outro sinal, também na região palpebral, que anda junto muitas vezes com a hipercromia, né, das pálpebras que a gente conversou anteriormente, é o sinal de Denny-Morgan. O que é o sinal de Denny-Morgan, né? A definição do sinal de Denny-Morgan é a dupla prega infrapalpebral. Então na pálpebra inferior, às vezes a gente tem até uma linhazinha, ou às vezes não tem nenhuma, né, dependendo da pessoa. Mas nas pessoas que têm dermatite atópica e que têm coceira crônica, né, nessa região palpebral, elas podem ter duas linhas nas pálpebras inferiores.
Isso aí, um pesquisador dermatologista deu o nome, né, descreveu isso, e aí a gente chama isso de sinal de Denny-Morgan ou dupla prega infrapalpebral, também comum em crianças aí que têm atopia. Né? E aí ela anda junto, né, das olheiras alérgicas que a gente fala. Um outro sinal aí que esses pacientes apresentam é o que a gente chama de sinal de Hertog. O que é sinal de Hertog? Sinal de Hertog é a rarefação das sobrancelhas na sua parte mais distal aqui, ou seja, na sua parte mais lateral. Também pelo ato de coçar, provavelmente, né, isso são teorias, ocorre que as sobrancelhas elas vão ficando mais rarefeitas, vai diminuindo a pilificação, principalmente nessa parte aqui de fora das sobrancelhas, né? E isso aí a gente chama de sinal de Hertog e também é um sinal possível, né, de dermatite atópica. Outra que é super comum no dia a dia, que os pacientes se queixam muito doutor, eu tenho aqui uma aspereza nos meus braços, né, na parte externa dos braços. E quando a gente vai examinar, é um sinal que a gente chama de queratose pilar. O que é isso, né? É uma acentuação perifolicular. O que quer dizer isso? No local onde vai sair o pelo, onde tem o pelo, melhor dizendo, ele fica mais grosso, né? Fica mais espesso. Então, quando você passa a mão, parece que tem uma lixa ali, a pele está mais enrugada, né? Na verdade, ela está com essas protuberâncias aí na região perifolicular e que dá esse aspecto de lixa. É como se o pelo ele encravasse na hora de nascer. Esse é um dos principais sintomas, porque muitas vezes inflama, além de ter uma questão estética, às vezes ele pode inflamar, né? Dar um pouquinho de pus nesses locais e o paciente ele procura a gente para tentar resolver. Infelizmente isso é uma questão genética, a gente não consegue curar, resolver completamente, mas a gente pode utilizar medicamentos à base de ureia, ou eu prefiro às vezes a base de ácido glicólico, alguns cremes, loções para essas áreas ásperas, para deixar mais macia, mais lisa essa região. A gente não consegue resolver completamente, mas a gente consegue melhorar bastante. Outro sinal de que você pode ter dermatite atópica é uma intolerância a tecidos sintéticos e a lã, né? Então esses pacientes eles acabam tendo uma pele que acaba reagindo mais a esses alérgenos aí, né? Lã acaba pinicando muito, né? A pele com muita frequência, os sinais, tecidos sintéticos, né, acabam levando a uma coceira, uma irritação da pele muito mais frequente do que na população em geral. Outro sinal que é super comum é a queilite, né? A queilite ela é a inflamação dos lábios, né? E isso muitas vezes ocorre no paciente com dermatite atópica porque ele tem normalmente já a pele mais seca, a pele também do rosto, né, acaba sendo mais ressecada, e isso já leva a um processo de queilite, que é a inflamação perilabial, né, inflamação dos lábios bastante ressecados. Só que ocorre um processo que perpetua isso, que é uma resposta natural. Então a gente está lá, está com a pele ressecada do lábio, né, o lábio ressecado, é normal que a gente faça o quê? Passe a língua, né, a saliva, no lábio e ao redor da boca, né? E porque num primeiro momento, obviamente, como ali a gente está tendo contato com a saliva, que ela é líquida, que ela tem água, dá um alívio, né, imediato. Porém, a saliva ela tem um pH diferente, né, uma acidez diferente da pele. E com a exposição repetida aí da pele à saliva, vai ocorrer um processo de irritação, de dermatite, de piora da dermatite. Então isso a gente chama de queilite seca, né? A gente tem que orientar e evitar passar saliva, beber muita água, hidratar e passar ali manteiga de cacau, medicamentos hidratantes labiais, como Cicaplast lábios, Bepantol lábios, né, hidratantes da Nivea, enfim, hidratantes labiais para melhorar esse processo. Outro sinal também que é bastante comum é o que a gente chama de pitiríase alba, né? Ou eczematite. A gente já falou de vídeo aqui também, né, falando sobre manchas brancas no rosto, né? Então corre lá para ver esse vídeo.
A gente explica especificamente só sobre isso, mas a pitiríase alba é uma manifestação dermatológica mais comum nos pacientes com dermatite atópica, em que tem manchas brancas, geralmente no rosto de crianças, com uma fina descamação, né? Muitas vezes os pais levam a criança com medo de ser vitiligo, né, e a gente orienta que não é, que é uma pitiríase alba, que a gente precisa hidratar a pele, às vezes usar um corticoide tópico, um creme, né, com corticoide para melhorar a inflamação e assim retomar a pigmentação do rosto. Outro sinal, também muito comum no consultório, é a dermatite das mãos e dos pés, principalmente em crianças. Existe uma condição dermatológica que a gente chama de dermatose plantar juvenil, né? Então, vamos lá, dermatose, né, inflamação, né, uma doença da pele, plantar, porque ocorre principalmente nas plantas dos pés, e juvenil, porque ela ocorre geralmente em crianças, né? E é um quadro recorrente de vermelhidão, de descamação e de coceira que ocorre nos pés, né, dessas crianças. É muito recorrente, a gente melhora com hidratação, melhora às vezes com corticoide tópico, né, a gente orienta a evitar ficar muito tempo com o sapato, né, abafado, mas é um quadro recorrente que frequentemente leva a crises de coceira no paciente. Isso tende a melhorar, né, com a faixa etária, né, como a gente falou, ela é juvenil, o nome é esse porque ela ocorre mais em crianças e tende a melhorar, assim como a dermatite atópica de uma forma geral. É que a gente sabe que na maioria dos casos ela entra em uma remissão, ou seja, ela deixa de se manifestar, pelo menos com uma maior intensidade, lá por volta dos 12 anos de idade. E outro sinal que pode indicar que você tem dermatite atópica é o eczema do mamilo. Principalmente em meninas que estão entrando na puberdade, começa a ter desenvolvimento da mama, e isso pode se perpetuar, né, obviamente, mas começa a se manifestar geralmente nesse momento, que começa a ter muita coceira e descamação nos mamilos, geralmente bilateral, ou seja, nos dois mamilos, e que causa muito desconforto, né? E esse quadro, quando ele perpetua pelo coceira por muito tempo, vai levando a uma hiperpigmentação, ou seja, um escurecimento dos mamilos, né? Então é um outro sinal aí que pode estar presente. Beleza? Então esses foram os nossos sinais dermatológicos que podem indicar que você tem dermatite atópica. Se você tem algum desses sinais ou tem alguma outra dúvida sobre essa doença, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um forte abraço e até a próxima.